Buenas tardes, direto da TV Meg. Hoje nós vamos reagir a um pouquinho do vídeo. Acho que não vamos ter espaço nem memória aí nesse telefone para reagir todo o vídeo que eu ainda não postei, que eu acabei de gravar. Que é o vídeo que fala onde que a comunidade pode observar os fatores relevantes. Quais fatores relevantes? Fatores relevantes que coloquem as pessoas para pensar quem estamos escutando. Quem vamos escutar? Leis estúpidas, leis estupidizantes que não servem para nada? Ou vamos escutar aquilo que faz a nossa vida ser realmente estruturada, ser uma vida contundente, cheia de estilo de vida? E estilo de vida eu não falo de dinheiro, não falo de milhões, né? Eu falo de um estilo de vida que você possa sustentar e viver com tranquilidade neste vídeo. Mas eu vou colocar o início aqui para vocês, deixa eu ver aqui onde que é. Isso persista. E quando 2 ou 3 não aceitam, elas se crescem, fazem os grupítios, os acumulados, e se sentem em maior números, né? É o que elas tentaram fazer com o abaixo-assinado, mas entre 4.000 pessoas para 150 assinaturas não saiu muito bem. Eu estou falando nesse vídeo sobre as ecologistas de merda, aquelas ecologistas assim que elas infiltram escolas, que elas tiram o direito de pessoas, né, como as pessoas que nasceram no lugar, de ter acesso aos próprios bens que estão à disposição de todos. E começam com essa coisa: não posso plantar um pé de banana porque banana não é natureza, um pé de manga não é natureza, só pé de vassourinha e mata irrelevante, né? E deixar tudo a Deus dará, não cuidar da natureza, não manusear a natureza. É dessas pessoas que eu tô falando, do Xexetão e do Nacudão, que fizeram o tal do Baixo-Assinado comunista aí, junto com a quadrilha do boletim de ocorrência. É dessas pessoas que eu estou falando, que em dado momento a comunidade tem que deixar de escutar essas pessoas irrelevantes que não trazem nada de bom para a comunidade, não acrescentam nada, pelo contrário, só se infiltram na família dos outros, que é o que eu explico nesse vídeo, que vai estar no meu outro canal. E falo nesse vídeo também sobre as questões de sexualização precoce na escola, fora da escola, usando a escola, que acontece também por causa da música ruim. Eu não falei nesse vídeo, mas vou falar agora. A música ruim que as pessoas escutam, eu não tenho como controlar a liberdade do outro, mas eu posso controlar o que eu e minha família vamos considerar liberdade. Se nós consideramos LDB, Diretriz e Base de Educação, libertinagem, logo é porque lá dentro acontece esse tipo de coisas, de reunião de todo mundo, e eles querem respeito, mas não querem respeitar a diferença que a gente contém na nossa cultura, no nosso modo de vida. Então, aí tá chegando um monte de mensagens. Nós, da família Arquitetos, fizemos esse vídeo mais direcionado à comunidade. Já esse que eu estou fazendo agora, resultado não deu certo. São tão insignificantes esse Nacudão, esse Xexetão, essas elementas. E nem para a politicagem. Tão insignificante, nem para politiqueiras não serve. Isso mesmo. Ensinam meninas e meninos a sexualização precoce, o modelo de vida que elas levam de poder do narco. Iludem os moradores, eu anotei aqui, iludir moradores, e jogar as pessoas umas contra as outras. E depois ficar com aquela cara de bunda, que nem elas foram na televisão Record. Cara de bunda. Por uma única vez. Lembrando bem que foi por uma única vez.
aquelas caras de bunda. Mas na internet os ataques delas foram... Depois ficam querendo fazer. Mas na internet o ataque delas foi iminente. O ataque delas sobre falsidade ideológica. Elas criaram um grupo, elas comentaram, eu separei todas as provas, que era uma sincronia. Elas estavam em sintonia, fazendo uma sincronia do mal, para ficar comentando lá naquele grupo que elas usam a minha imagem, me transformam numa besta 666. Elas me transformam, elas falam coisas de mim que são muito mais ofensivas do que tudo que eu tenho dito sobre elas na minha vida inteira. Porque quando eu falo sobre a pedofilia enrustida, eu não invento nada. A pedofilia enrustida está nelas. Estou procurando a minha escova de cabelo aqui, não tô... Achei. A pedofilia enrustida está nelas quando elas defenderam o quê? Machucar um bebê. Elas defenderam isso. E o fato delas querer transferir essa culpa para minha família, que foi muito, muito, muito bem trabalhada por todas aquelas instituições, por todas aquelas pessoas que acompanharam o meu bebê, fizeram todos os processos naquela época. Não é que eles não foram feitos, eles foram feitos e muito bem feitos pelas instituições de concórdia, só que foram compradas pessoas por esse grupo de venda de sentença aqui, ó, que mesmo você sendo pais conscientes, você não tem como conter um grupo de sequestro, um grupo que está usando as instituições para tirar filho dos pais. E naquele momento meu com o Jefferson Oswaldo Vieira lá em Concórdia, ninguém cogitou tirar filho dos pais. Pelo contrário, pararam por ali, não condenaram a babá e pronto, pararam por ali. Isso não significa que o Serginho não tem total autonomia e direito de voltar a fazer esse tipo de denúncia. E aonde que eu senti algo muito peculiar quando a Nacudona disse para o Serginho que ele não tinha que escutar a mãe dele, que ele tinha que conhecer as histórias delas, era uma lévola de levá-lo para lá e insistir nesses assuntos nossos que nada tem a ver com elas, e de certa maneira elas podem estar sendo pagas também por alguém que tem esses interesses. E nós, antes de qualquer briga com o Serginho, ou exposição em vídeos, ou vir trazer a história à tona nas redes, porque ninguém se interessa para a tua história, só para tirar proveito, né, que eles usam a história da gente, a gente pensou por um outro modo, que essa história estaria nas redes para os nossos filhos reagir quando adulto, a como os pais deles viam o mundo nesse momento, que com certeza vai estar muito pior quando eles estiverem adultos e esse material possa estar ali como uma herança. E a gente fez, e não temos problemas nenhum com isso. Em nenhum momento eu ofendi o promotor e o juiz lá de Concórdia. Se eles não venderam a sentença, eles têm que explicar, porque não condenaram. É tão simples. Não existe nada lá que possa ser menos duro do que o que nós estamos vivendo aqui. Então o mal, ele se organiza, ele se orquestra entre si. E se nós, as pessoas fortes, que temos uma causa para lutar, não se unirmos, como pais conscientes, que não aceitam venda de sentença, não aceitam juiz bundão, não aceitam esses conluios de juízes que estão por aí para dar sentenças baseadas em uma linha da lei. Então, não tem razão para estar vivo, senhores e senhoras. A gente tem que buscar cada dia motivos para estar mais forte e mais relevantes para a vida. E é isso que a família tem buscado. Por isso, esse alerta para essas pessoas daqui, que elas comecem a pensar sobre quem elas estão escutando. O quanto que a Meg é nociva e quanto que a Meg é construtiva. Agora, o que elas fizeram comigo está comprovado que é nocivo. Usar uma estrutura de delegacia para mais de 38 boletins de ocorrência, isso não é natural. Não é normal, tem algo por trás, tem algo muito perigoso em tudo isso. E os perigosos não somos nós, porque o próprio Core pôde perceber que num pai e numa mãe esgualepado, que o pai não consegue nem tirar o joelho de dentro da viatura,
de tão esgualepado, é sinal que o pai e a mãe esgualepado na saúde não têm essas condições de ser tão perigosos. Pelo contrário, somos batalhadores. E eu vou levar em torno de uns 20 minutos, ou quem sabe 30 minutos, para reagir a esse vídeo, as partes que mais me interessam. Vou colocar mais um pedacinho aqui para vocês, que eu nem postei ainda, mas eu já quis reagir no outro canal, porque eu tenho que manter o conteúdo no padrão que eu vim desenvolvendo. Em alguns momentos a Meg tem sido um pouco palhaça, né? Porque tem umas coisas assim que você quer falar as coisas ácidas, você tem que levar... Você tem que dar uma ênfase assim que não é tão sério, porque se você trouxer toda a acidez do assunto, talvez tenham pessoas que vão assistir que não suportariam, inclusive da minha própria família. Porque vocês acham que isso não mexeu com a minha mãe quando ela começou a ver os meus vídeos? E ver que tudo o que eu estava falando, ela já viveu na realidade junto comigo, inclusive em 2020 aqui na Costa da Lagoa? Essas canalhas deploráveis, elas não se preocupam com nada, a não ser a cervejinha de cada dia delas. Elas não se preocupam como que estava a cabeça da minha mãe, mediante tudo que ela já viveu e estava vendo que eu estava vivendo muito pior em plenos momentos aí, tendo a casa arrombada pelo core, como se fosse uma bandida perigosíssima por causa da condena de ter dado chinelada numa adicta de pedofilia de um chechetão desgranhento incomodando na porta de casa. Vamos botar mais um pedacinho do vídeo. Hoje eu não estou muito animada para fazer que nem na TV Record. Mais um pedacinho do vídeo. Mas eu já vou ganhar essa inspiração de novo. Esses grupos, essas fofocas, deboches, até que vira agressão de rua e terrorismo. Porque assaltar a casa dos outros é terrorismo. Invadir a casa dos outros, bater em criança é terrorismo. Aonde que um puteiro narco desse tem razão em alguma coisa? Eu não vejo razão. E isso eu quero perguntar para a Nacudona. Onde que ela tem razão de arrancar a caixa d'água, arrancar os canos, entrar na minha casa, né? Levou uma chinelada no tórax igual a irmã, porque é putê do narco. Veio defender o cara que estragou o projeto das abóboras aí dos meus filhos. Fazia parte do currículo deles. Cuidar aquele pé de abóbora, colher as abóboras, dividir as abóboras com os vizinhos. Tudo isso fazia parte do tema da aula deles, que eu estava desenvolvendo. De agricultura cubana, inclusive. Só para deixar registrado que lá em Cuba eles são ótimos nessa questão de hortifruti. E eu acompanhei como que eles manejam para sobreviver. Peguei aulas grandiosas no início da pandemia com os cubanos para poder trabalhar isso nos meus filhos. Porque todos os países têm as coisas maravilhosas, inclusive na querida Venezuela. Então não adianta vir aqui com esse nepotismo judiciário, nepotismo policial, nepotismo em tudo, achando que Dona Meg vai ceder, porque não vai, sabe? Então ela levou, mas ela não tinha o direito de tentar me desfigurar, meter terra no meu nariz, invadir. Ela não tinha esse direito. E os vídeos provam tudo o que ela fez. E não vai ser mudado. Renato não encostou a mão nessa mulher, mas a juíza da custódia já estava com a fofoca stalking do judiciário, papéis podres, botando tudo em cima dele, porque esse é uma elementa essa professora Nacudão aí. Ela organiza todo o terrorismo aqui. E as pessoas nunca devem esquecer disso. Nenhuma das pessoas que concordam com ela e que concordam comigo, ninguém deve esquecer